Imagina só, uma criança que faz perguntas complexas demais para a idade, que se interessa por temas pouco comuns ou que tem um raciocínio veloz, memória surpreendente. Será apenas curiosidade ou a gente está diante de uma mente superdotada? Olha, no Brasil, estima-se que cerca de 5% dos estudantes tenham as chamadas altas habilidades, mas a maioria, minha gente, passa despercebida. Ou pior, muitas vezes essa inteligência privilegiada é confundida com déficit de atenção, indisciplina, desinteresse em outros temas ou até mesmo ocultada por causa da timidez. A superdotação acaba tornando a criança diferente das demais no ponto de vista genético. E por isso identificar essa inteligência, principalmente durante o processo pedagógico, faz com que ela não fique frustrada e o seu desenvolvimento emocional e cognitivo seja saudável. Para a gente esclarecer o assunto, a gente conversa com a neuropsicóloga Raíssa Schenkman. Ai, o nome dela é muito chique, gente. Muito seja chique. bem-vinda. Raíssa, Boa seja tarde. bem-vinda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, prazer. Boa tarde. Seja bem-vinda. Por favor. Bom viver a tarde com você e fica à vontade, viu? Raíssa, quando a gente fala sobre crianças com altas habilidades, antigamente a gente falava de QI, né? Essa Sim. criança tem um QI muito QI alto, elevado. enfim, elevado, mas era muito difícil identificar, eu acho que por vários motivos. Hoje, se tornou um pouco mais fácil ou ainda existe uma luta para conseguir falar sobre esse assunto e identificar as crianças com altas habilidades? Se tornou mais fácil por conta da testagem que a gente tem. Hoje a gente tem testes muito bons, né, que a gente considera o padrão ouro e a gente consegue fazer essa avaliação do QI. Mas o diagnóstico em si, ele não é somente na clínica, na testagem. Então eu preciso dessa avaliação com os pais, eu preciso dos professores, desse olhar atento dos dois para me ajudar, porque não é só QI, né? A gente não fala hoje de altas habilidades somente no QI. E Raíssa, como é que os pais podem perceber em casa, né? Para descobrir, existem essas maneiras, esses testes para vocês perceberem, mas no dia a dia, em casa, normalmente como que é o comportamento de uma criança que tem altas habilidades? Quando os pais começam a perceber que a criança passa do marco de desenvolvimento, ou seja, quando a gente tem crianças de 1 aninho, elas começam a falar, elas começam a engatinhar e às vezes a criança começa a falar um pouquinho antes, começa a aprender um pouquinho antes e passa esses marcos de desenvolvimento, né? Aí a gente já começa a ficar com o olhar atento. E aí os pais vão olhando, vendo a aprendizagem, vendo a curiosidade, vendo se ela tem esse espírito de liderança, né? Que a gente fala que é muito importante, aquela criança que é líder, que é criativa. Então, tudo isso é uma identificação de uma criança com altas habilidades. Isso a gente já pode perceber logo quando ela começa a falar mesmo, logo no primeiro desenvolvimento da criança já pode se perceber isso. Sim, a gente começa a diagnosticar altas habilidades com 2 anos já. Então, aquela criança que vai se desenvolver além do tempo, que tem aquela capacidade acima da média. E como que fica o comportamento dessa criança? Porque às vezes os pais falam, meu filho, eu acho que ele é hiperativo demais, ou o meu filho é tímido demais, ele não gosta de conversar, ou ele vai para a escola e ele não se interessa de repente. O que a gente pode observar de comportamentos da criança? Quando a gente fala em altas habilidades, a gente pensa naquela criança excepcional, boazinha, que sempre faz tudo. E muitas vezes não é assim. Porque imagina você estar no seu processo de aprendizagem, você ser uma criança que você já entendeu, com outras 20 crianças que não entenderam. Você se frustra, você se fecha, você acha chato. Então, esses comportamentos de altas habilidades muitas vezes não são compatíveis com o que a gente espera. Então, é confundido realmente com autismo, porque tem uma dificuldade de sociabilização, porque é uma criança mais fechada, ela procura mais adultos, porque ela não quer fazer aquelas brincadeiras de criança, ou com TDAH, porque ela acaba a tarefa muito rápido, que é muito chato para ela, e ela vai perturbar o coleguinha, né? Quer conversar com o coleguinha, quer brincar. Então, a gente acaba confundindo alguns aspectos cognitivos e comportamentos dessa criança com outros diagnósticos. E quando a gente olha para a realidade da escola,
Como é que precisa ser esse trabalho, Raíssa? Porque eu imagino que para a escola acaba sendo um dilema muito grande, né? Ela não pode abrir mão do ritmo do resto da sala, quando ela tem, por exemplo, uma criança no meio de 20, no meio de 30, que tem altas habilidades, mas ela também não pode abandonar essa criança que às vezes está em outro ritmo e está precisando ser desafiada em alguma área de outras maneiras. Como é que funciona normalmente esse equilíbrio? Quando a gente pensa em identificar a alta capacidade, a gente não fala em diagnóstico, porque diagnóstico a gente fala de doença. Sim. E precisa de tratamento. Quando a gente fala que ela tem uma capacidade de altas habilidades, a gente precisa entender primeiro qual que é a capacidade. Ela pode ser de todas as áreas acadêmicas, porque ela pode gostar de estudar, mas ela pode se dar muito bem só em matemática. Né? E aí a gente precisa colocar ela numa sala avançada. E aí a gente tem um projeto especial individualizado para aquela criança, do mesmo jeito que teria um TDAH ou um TEA. A gente precisa ter nas escolas esse suporte para continuar desafiando essa criança e tornar a aprendizagem e a capacidade cada vez melhor. E é interessante isso que você fala em relação às altas habilidades, porque acho que todo mundo pensa, mais uma vez, né? Ele vai ser excelente em todas as matérias, então ele vai tirar, é aquela criança vai dar que tira trabalho 10 na escola. em tudo, é aquela criança que sabe... Mas não, essas habilidades também, eles geralmente têm um hiperfoco em uma coisa principal, geralmente é isso, né? E eles são muito ligados à arte também, né? A gente brinca um pouco, fala assim, é um autodidata, por exemplo. A gente também pode observar esse tipo de coisa, pega um instrumento e do nada a criança sabe tocar aquilo sozinho, sem nunca ter tido contato, por exemplo. A gente pode falar em autodidata porque ele aprende em algum lugar. Vai no YouTube, aprende, se desenvolve, ótimo. Mas assim, as altas habilidades é você ter uma capacidade acima da média e aquele engajamento na atividade, com uma criatividade. Então é aquela criança que vai estar brincando e ela vai pensar numa solução fora da caixa, que ela vai querer ultrapassar as barreiras por mais dificuldade que tenha, né? E a capacidade dela naquele quesito vai ajudar. Chegou um relato pra gente, vamos conferir aqui, que vem justamente nesse sentido, tá no nosso Instagram, lá na postagem da Raíssa, inclusive para você que está acompanhando, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar lá no Instagram, vai na foto dela e comenta pra gente. A Lucy, tem um casal de netos com altas habilidades. É difícil encontrar escolas que lidam com essas crianças. A Lucy fala de Brasília. Lucy, obrigado, viu, por mandar esse relato pra gente. Esse é um outro desafio para as famílias, né, Raíssa, imagino. Sim, a gente tem alguns grupos agora no Brasil, o Mensa é o mais famoso, e essas crianças, elas podem aderir a esses grupos que elas vão trabalhar essas altas habilidades. O que acontece quando a gente não consegue trabalhar essas altas habilidades com uma criança? A gente sabe de alguns relatos também um pouco mais, né, de anos atrás, que por esse tipo de comportamento, muitas crianças começaram a tomar remédios, né? E isso prejudicou o que é excepcional dessa criança, principalmente quando ela se torna um adulto. O que pode acontecer? Qual é o perigo disso, né? E como que a gente deve melhorar esse conhecimento para que mais pessoas entendam sobre esse trabalho? A gente tem que entender que a criança com altas habilidades, ela acaba se tornando um pouco perfeccionista. E quando ela não se sai bem no que ela gosta de se engajar, gosta de trabalhar, ela se frustra. Então essa frustração é como se fosse a nossa frustração. Ela vai ter uma dificuldade para lidar com as coisas. Se ela não for bem trabalhada na psicoterapia, ela vai nascer uma criança frustrada, ela vai se criar como uma criança frustrada em todos os aspectos. E aí vai achar que não é capaz, vai achar que não é bem o suficiente, vai ter um pouco de ansiedade, pode ter até depressão por achar que não está dentro dos parâmetros da sociedade. Isso me faz até lembrar de um outro ponto. Vamos supor, né, quem está acompanhando em casa tem uma criança com altas habilidades, superdotada em casa, que já faz esse acompanhamento e imagino que quando olha para a área em que essa criança tem as habilidades, deve ser realmente incrível, né? Você vê o nível, a velocidade do desenvolvimento, a capacidade de conhecimento que essa criança tem. Mas é importante a família, as pessoas em volta lembrarem que ainda é uma criança só, né? Então, assim, saber que talvez as questões emocionais ainda não estão preparadas, saber que ela, mesmo que ela goste muito de estudar, que você tem que incentivar a brincar, a fazer outras coisas diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. Criança tem que brincar.
né? Criança tem que ser criança. A gente não pode colocar uma carga de responsabilidade em cima dela. Então, criança não precisa escolher a blusa que ela vai usar, né? Ela precisa sujar a blusa. Ela precisa se divertir. E lógico, a gente precisa estimular, mas não precisa ocupar o tempo dela inteiro, né? Em atividades extracurriculares. Porque senão essa criança vai crescer e o que vai acontecer? Eu não curti a minha infância, eu não brinquei. O mundo da criança é o brincar. A gente, quando fala em terapia para crianças, é o lúdico, é sentar no chão, é brincar. É assim que essas crianças vão expor. Lógico que elas vão ter uma fala muito melhor, a quantidade de vocabulário que ela vai ter vai ser muito maior do que a gente espera. Então, ela vai conversar mais, mas ela vai querer brincar, ela vai querer sentar no chão e brincar com os bonequinhos e brincar na areia. Isso é fundamental. Até para que ela não se feche, né? Fala assim, eu tenho algo que é tão diferente, mas isso incomoda tanto a mim que eu não quero mais. Então ela acaba se fechando, né? E isso pode trazer provavelmente muitos malefícios para ela depois. A gente tem um depoimento? Vamos assistir juntos? Vamos lá. Oi, pessoal da TV Aparecida e oi, pessoal do Viva a Tarde. Eu sou a Liz, tenho 9 anos, sou de Franco da Rocha, São Paulo, e hoje eu vim contar pra vocês como que é ser uma criança com altas habilidades de superdotação no meu dia a dia. Então, gente, tudo começou quando eu só tinha 7 meses. A minha primeira palavra foi mamãe, apenas com 7 meses. Aí minha mãe pensou assim, nossa, mas já que é tipo uma criança de só 7 meses já começar a falar, né? Aí ela começou a desconfiar aí. Aí depois, com 4 anos, ela foi tentar me alfabetizar e conseguiu com sucesso, gente. Ela não teve dificuldades. Por exemplo, a gente tinha um joguinho de formar palavras, sabe? Aí ela falava assim, C-A mais S-A. Aí eu pensava um pouquinho e falava, casa. Aí eu já montava. Aí, depois, com 8 anos, eu participei do programa dos Pequenos Gênios no Domingão com o Hulk. E o nosso time foi campeão da edição de 2024, gente. Aí, eu queria falar uma coisa pra vocês, que é que às vezes o superdotado tem um estereótipo, que é, você tem que saber tudo, cálculos, países, geografia, tudo. Não, gente, não é assim. Além de nós termos as novas habilidades de superdotação, também somos crianças normais, gostamos de brincar, essas coisas, e não precisa ficar com aquela pressão em cima de nós. Então, gente, como esse vídeo precisava ser breve, não deixem de me seguir no Instagram, @LizDelfinoTademos. Lá eu falo sobre experiências, curiosidades e conto também um pouco sobre o meu dia a dia sendo uma criança com altas habilidades de superdotação. Foi um prazer falar com vocês. Um beijo. Tchau! Gente do Eu céu! estou apaixonada por ela. Beijo, Liz! Eles são maravilhosos. Gente, que incrível! Eu confesso que eu comecei preocupado, né, no começo, enquanto ela estava falando, eu falei pra Biane que eu falei, perdi meu emprego. Que isso, que comunicação dessa menina! Que síntese, que fala, que carisma, Que legal! Que raciocínio rápido, que incrível! Olha, e o pessoal de casa, né, que acompanha, né, as redes sociais dela já, o que possam ter assistido no programa, né, a gente fica feliz de ver esse resultado, né, você vê ela continuando se desenvolvendo e aprendendo e com tanta clareza sobre o assunto, né, Raiz? Sim, e é o que ela fala, eu sou criança Exato, ainda, isso né? foi muito bonito. E ela tem essa noção, maravilhoso. Né? Nossa, né? é lindo. E isso também, eu acho que mostra um reflexo dos pais, né? De você entende que seu filho tem altas habilidades e você incentiva isso para que ela seja uma comunicadora, para que ela se comunique, para que ela fale o que ela sinta, porque às vezes também deve ser mais complicado. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Sim, sem dúvida. A pessoa com altas habilidades, ela tem uma dificuldade de verbalizar sentimentos. Né? Então é importante a gente estimular. As crianças em si, elas precisam entender o que é tristeza, o que é felicidade, e a gente precisa ensinar isso, né? Então, muitas vezes essa questão de ser criança é da sociabilização mesmo. Isso é incrível. Chegou mensagem Vamos lá. pra gente? Pergunta pelo nosso WhatsApp, o Lucas, lá de Itaúna, em Minas Gerais. Olá, boa tarde. Quais são as especialidades médicas dos profissionais de saúde que devem acompanhar a trajetória de vida de uma criança com superdotação? Muito boa pergunta. Então, o pediatra, sempre, né?
E como não é um diagnóstico, a gente não tem uma coisa definida. Quando ela vem fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente vai definir os pontos fortes e fracos e a gente vai fazer os encaminhamentos. Mas normalmente o pediatra e a psicóloga são importantes. Maravilha, a gente tem mais um relato aqui também. Participem, viu? A gente gosta muito dessa proximidade com vocês. Coloca pra gente. Eu sou Arthur Brigade, tenho 8 anos. Vou falar um pouquinho de mim para vocês. Tenho altas habilidades, superdotação. Gosto de estudar conteúdos relacionados aos planetas. Gosto de aprender outros idiomas e eu também faço judô. E acho que isso facilitou eu aprender algumas palavras em japonês. E eu tenho uma grande facilidade em aprender diversos conteúdos. E é isso que é a superdotação. Aprender com facilidade e não saber tudo sobre algo. E é aí que muitas pessoas se confundem. Meu sonho é ser engenheiro da NASA. Participo com uma equipe do caça-asteroides do MCTI. E essa caça aos asteroides acontece a partir do acesso às imagens captadas por telescópios que estão lá no Havaí e são disponibilizadas no site do IASC, em parceria com a NASA. Aí eu analiso essas imagens com o auxílio de um software chamado Astrométrica. Se eu detectar algo, faço um relatório. Eu tive o prazer de encontrar um asteroide preliminar da campanha de abril. E é muito incrível e gratificante saber que estamos colaborando com a NASA a detectar possíveis ameaças, podendo proteger o nosso planeta Terra. Acho que se podemos sonhar, também podemos conquistar. A educação move o mundo para sempre. Gente, Lindo. que lindo! Eu também fico emocionada. Como pode, né? Como é bonito o conhecimento, a educação, a linguística, a fala e a emoção, né? O que ele faz, aquilo é tão incrível para ele que ele consegue passar essa emoção pra gente, né? Olha, gente, o que eu tô conseguindo A animação fazer. dele falando. É aquele engajamento, né? O engajamento na tarefa. É o prazer de estudar aquilo que ele gosta, né? Nossa, isso é muito lindo. Se a gente pudesse... Nós sabemos que nós somos um país que, infelizmente, a gente ainda peca na estrutura da educação, na valorização dos professores, das escolas, nas estruturas. Mas se você, mamãe, papai, vovô, entendesse como a educação transforma a vida das crianças, eles não precisam ter altas habilidades, eles só precisam ter esse acesso, porque, né, a educação transforma. Olha que coisa mais linda. E é você estimular a leitura, estimular brinquedos lógicos, tirar um pouco da tela, que a gente tem muito essa questão da tela para acalmar, e dar desafio para a criança, ela vai se desenvolvendo. E aí você vai vendo capacidades de liderança, aquela criança que vai reunir os amiguinhos e fala, vamos brincar de tal coisa. Então é fantástico, toda criança tem um potencial muito grande, a gente tem que saber como estimular. Exato, aí eu fiquei pensando nisso, né? A gente falou de 5%, né, aproximadamente da população, é um recorte muito pequeno, mas pensa quantas habilidades, às vezes, mesmo que não seja uma superdotação, mas habilidade, sabe, aquilo de propósito, de essência, o que será que você faz ou faria melhor na sua vida? E a gente não pode deixar se perder pela falta do estímulo, né? Pela falta da oportunidade da criança experimentar, né? Então que todo mundo possa ter essa atenção, né, Raíssa? Exatamente, é importantíssimo a gente estimular as crianças e ter um olhar atento, tanto o professor quanto os pais, para ver as características dessa criança e tentar estimular o máximo possível. Com certeza. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, né? Que a gente possa levar mais conhecimento, porque a gente sabe dessa parcela da população, mas 90% quase dessa população não tem o atendimento e não identificou isso ainda. Então, que a gente melhore essa situação. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Eu que agradeço vocês e agradeço todos para passar esse conhecimento, né? É de extrema importância. Tá Com certo, certeza, Raíssa, obrigada. brigadão. Um beijo Você pra aí de você. casa viu o contato da Raíssa na tela, para você tirar as dúvidas, conhecer mais o trabalho, né? Às vezes qualquer dúvida sobre esse tipo de situação, porque certamente todo mundo vai ficar agora, depois dessa pauta, olhando para a criança em casa, né? Ei, que isso?
Tá mexendo com o cubo mágico, opa! Faz parte, Mas tá tudo pense o certo. seguinte, seu filho é único, seu neto, então aproveite e incentive sempre, sempre, viu? Porque todos eles têm boas habilidades. E ó, Elisa, Arthur, por favor, quando vierem pra cá, Pelo venham amor de aqui pra Deus. gente conhecer vocês de perto. Venham conhecer o nosso estúdio e bater um papo com a gente, que eu não Não é? tenho dúvidas que vamos aprender muito com vocês, viu? Com certeza, com certeza.